Então, meus artistas, vamos agora para a parte prática. Vamos embora desenhar. Vou apresentar um pouco do material que eu vou usar. Folha normal, vou usar alguns lápis graduados, né? Eu tenho aqui o lápis H, HB, 2B e 4B. Vou usar um esfuminho. Eu tenho aquela lapiseira também com a ponta 09 que, se eu quiser esboçar mais detalhada, vou usar. Algumas canetas, eu gosto dessa caneta aqui, pincel, que ela tem uma ponta que a gente pode fazer tanto um traço mais grosso, quanto aquele tracinho mais fininho, ó. Vai depender do controle. Então é bem bacana. Tenho aqui uma marrom também, a mesma ideia. Se eu deitar aqui eu posso fazer um traço mais grosso, mas se eu vir detalhando eu consigo brincar bastante com ela. Vou usar aqui uma borracha plástica e eu tenho um apontador aqui. Geralmente eu gosto de fazer ponta de lápis com estilete, mas aqui já facilita um pouco a vida da gente, né? Então tem esse apontador elétrico aqui para adiantar meu trabalho. E também a gente pode estar usando aí um papel higiênico para poder esfumar os desenhos, ok? Só que a gente vai seguir uma linha. Então a primeira vai ser sobre aquecimento. Tá bom? A gente pode fazer com lápis, pode fazer de caneta, não importa. Vou pegar uma caneta aqui que eu acho que é mais legal. A gente aquecer, imagina que você vai fazer um exercício e antes de você fazer esse exercício, né, você correr, jogar uma bola, você vai fazer um aquecimento, você vai alongar o seu corpo. Então isso aqui é a mesma coisa. Imagina que você vai alongar a sua mão, né, aquecer sua mão antes de rabiscar, beleza? Então primeiro a gente vai fazer um exercício aqui que é como se fosse uma letra E. A gente vem rabiscando aqui, ó. Tenta fazer do mesmo tamanho, ela bem igual. E vai o máximo onde a mão conseguir, ó. Faz rápido, sem parar. Isso aqui é para melhorar a destreza na mão, melhorar a firmeza, melhorar ritmo. Importante você treinar esse tipo de aquecimento aqui, tá? Rabiscar, rabisca bastante. Beleza? O próximo agora é o seguinte, a gente vai marcar 2 pontinhos e vai ligar esses pontinhos, ó. Vou ligar, mudar a direção. É importante você tentar não ficar virando a folha, tá? Deixar ela numa posição só e tenta fazer os seus estudos, seus desenhos sempre na mesma posição. Ok, vamos fazer riscos, né? Linhas, ó. Próximo exercício agora, a gente vai imaginar, a gente vai fazer tipo uma pirâmide, um triângulo, ó. E tenta fazer do mesmo tamanho também, com ritmo. Depois a gente vai pegar embaixo, tentar repetir, ó. Beleza, agora a gente vai fazer círculos. Só que a ideia, eu não quero que você faz isso, ó. Não é para fazer isso, tá? A ideia é que tenha uma confirmação. Então vem aqui, ó, passa várias vezes no mesmo lugar. E agora a gente vai fazer elipses, a mesma ideia da bolinha, só que a gente vai fazer ovais, né? De tamanhos diferentes, posições diferentes também. E por último, mais difícil, a gente vai desenhar caixas, né? Ou seja, a gente pode desenhar em perspectiva. Então imagina que você tem aqui a sua linha do horizonte e você tem uma caixinha no meio. A gente vai tentar virar ela aos poucos, ó. Vai tentando fazer em formatos diferentes, né? Ângulos diferentes. Se você tiver dificuldade em fazer essa parte aqui, você pode pegar algo para te ajudar, tipo um livro, uma caixinha de alguma coisa. Mas ó, vai mudando a perspectiva dele. Isso aqui é muito importante mesmo, porque quem domina esses fundamentos aqui fica mais fácil, né? Porque o que vocês vão aprender hoje basicamente é desenhar usando essas formas geométricas, né? Forma básica. Isso aqui é a parte mais fundamental do desenho, eu acho. Você dominar o básico. Tamanhos diferentes, enfim, vai brincando. E agora a gente também vai treinar uma outra forma geométrica, que é o cilindro. Nada mais é que você fazer um retângulo e 2 ovais aqui em cima e embaixo. E a mesma ideia, vamos tentar fazer esse cilindro em ângulos diferentes. Ó. Uma forma fácil de você fazer isso é fazer as 2 bolinhas, né? Pode fazer em perspectiva, por exemplo, e depois você vai ligar elas. Ó. A caixa, a mesma forma, você pode fazer uma aqui, uma mais atrás e você vai ligar. Para você que tem um pouco de dificuldade, pode fazer dessa forma também. Então, vamos repetir esse exercício bastante aqui. Fazer em ângulos diferentes. A gente pode fazer uma linha e tentar ir virando, ó, de vista de frente. E a ideia é que você não fique preso em fazer nada perfeito, tá bom? A ideia é que vai brincando mesmo aqui, com essas formas. Enfim, vai soltando a mão e vai se divertindo.
Outra coisa, tem que ser rápido, tá? A gente pode também começar a formas, ó. Brincar um pouco mais, ó. Beleza, então aqui é só um exercício de aquecimento pra gente começar nosso desenho, ok? Ok, para você que quer desenhar bem, você tem que entender que você vai ter que dominar 3 formas básicas no desenho, que é o círculo, o cubo e o cilindro. Tudo que a gente for desenhar vai partir dessas 3 formas. É claro que elas vão ser distorcidas, né? Então é interessante que você pratique bastante isso aqui, que você treine muito para dominar, porque qualquer coisa, desde uma flor até um corpo humano, a gente vai ter que aprender sobre essa questão das formas geométricas para você entender o mecanismo, como que funciona, como que está o volume de cada parte ou de cada objeto que você desenhar. Então a partir dessas 3 formas aqui a gente vai desenhar tudo, tá bom? E você tem que entender também que isso aqui tem um volume. E quando você compreende como funciona esse volume, essas linhas de volume, você consegue deixar o seu desenho com um aspecto de 3D, né? Mais bonito. Então a gente vai tentar acompanhar aqui essas formas mais básicas aqui, ó, o volume delas, ó. Esse aqui vai fazer mais ou menos aqui, depois vai descer para baixo, ó, acompanhando o volume. Para que isso serve? Vou mostrar já já. Esse aqui, ó, ele vai ter 2 movimentos, ó. Ele vai ter um volume para cá, a reta acompanhando esse aqui, né? E vai ter esse outro que acompanha esse movimento aqui, ó. Vai fazer justamente isso, ó. Imagina que você vai fazer vários retângulos aqui, ó. Qual que é o macete? Percebe que nessa pontinha ele faz isso, ó. Simplificar aqui. Imagina que você está cortando esse cilindro em várias partes, ó. Beleza? Agora a nossa esfera, ela vai ter um volume aqui que vai ser mais ou menos assim, ó. Mesma coisa, imagina se eu cortar essa esfera, ela vai ter um desenho parecido com isso, ó. Mesma coisa aqui do cilindro, a ideia é que nas bordas aqui ela vai fazer esse movimento, ok? Agora, como que a gente vai avançar nisso? Você pode treinar mais formas geométricas, né? Como o cone. Enfim, cone. Você pode treinar aqui também os paralelepípedos, né? Os retângulos, os livrinhos. Enfim, e pode ter variações aqui das caixas e tal. Agora vamos imaginar que você vai conectar essas formas. Então vou chegar aqui, ó, e eu vou colocar, por exemplo, vou colocar aqui cone. Vou conectar aqui então vamos imaginar aqui, ó, que vai ter uma forma dessa meio que entrando dentro da outra, né? Então eu vou tentar fazer de uma forma aqui que pareça que elas estão se conectando, ó. Beleza? Então isso aqui vai ser muito importante nos próximos desenhos que a gente for fazer. Quando você entende isso aqui, esse básico, vai ficar mais fácil da gente conseguir o próximo passo, que é pegar as nossas figuras, representar com forma geométrica e tudo vai estar encaixado, tudo vai parecer que está entrando um dentro do outro, né? Ó, vou fazer essa forma aqui, vou colocar aqui no meio aqui uma esfera e vou colocar um cone aqui, ó. Da mesma forma, vou imaginar que uma está fazendo parte da outra. Então você vai brincando com essa ideia, né? Você vai fazendo uma forma aqui, faz uma assim, adentrando dentro da outra, por cima, por trás, e depois você vai encaixando as duas. Esse é um exercício muito bom, que vai ajudar bastante nos seus esboços aí. Beleza, o último exercício que eu quero passar aqui é uma questão de a gente entender um pouco mais sobre volumetria. Então você vai perceber que tudo que você for desenhar ele vai acompanhar o volume. Quando você entende esse volume, você consegue
deixar o desenho mais interessante, com aspecto de 3D, né? Você sai do desenho 2D para 3D. Então o volume é o que aqui basicamente faz o contorno da massa do objeto, né? Então, por exemplo, um ótimo exercício para isso, além das formas geométricas, né? De você pegar e aqui mesmo você conseguir colocar esse volume, né? Você pode praticar acompanhando aqui, ó, o movimento do objeto. Beleza, a ótima forma de você treinar isso é fazer um desenho aleatório, formas aleatórias, ó. E você vai entender que esse desenho ele tem um meio, né? Você pode definir aqui um meio para ele. E a partir daí a gente vai brincando e vamos dar volume para esse desenho, ó. Então, conforme você muda as suas linhas aqui, ó, você vai dando um formato diferente para o seu desenho, ó. Basicamente a mesma imagem, mas vou mudar o volume aqui para você ver a diferença, ó. E a mesma coisa, a gente vai brincando, vamos pegando aqui fazer desenhos aleatórios, fazer formas aqui aleatórias. E a gente vai brincando aqui, ó, fazendo volume. Essas formas, ó. E a última dica aqui de treino que eu queria passar para vocês é sobre peso da linha, né? Então com o lápis ou com a caneta a gente sabe que a gente pode fazer uma variação de traço aqui muito grande, né? Dependendo do jeito que você pega, você faz o traço mais fino, traço mais grosso virando lápis. Se eu deito ele também eu tenho um efeito diferente. Então isso a gente pode explorar isso tudo no desenho. A primeira parada que eu quero falar é o seguinte, um bom desenho, ele tem no mínimo 5 tons diferentes. Como que a gente vai treinar isso? Imagina que o primeiro é branco, eu vou deixar aqui o último branco, o primeiro vai ser bem escuro. Então a ideia é a gente pode vir rachurando, ó, na mesma direção ou seguindo o movimento do nosso objeto, né? E conforme eu quero escurecer isso, eu vou mudando a direção. Se eu quero escurecer mais um pouco, mudo de novo a direção. Eu quero escurecer de novo a direção. Então percebe que com pequenos traços eu consigo fazer uma variedade bem grande de tonalidade. Então na pintura eu posso fazer parecido, ó. Conforme eu quero algo mais escuro, os traços vão ser mais pertinho um do outro. Quando eu quero clarear, dar a ideia de luz, eu vou distanciando, deixando mais falhado, mais claro, tá bom? Ou também eu posso, questão de mudar a direção do traço aqui, ó. Ok? Outra dica também de rachura não, de sombreamento, é você vir fazendo a questão aqui do degradê. Você começa escuro e vai soltando a mão até ficar branco. Tá piscando bastante assim mesmo? Como que isso vai funcionar? A ideia é eu usar os dois exercícios, né? Então eu vou pegar aqui o meu desenho, eu já sei que tem um movimento para seguir, e a partir desse movimento eu posso fazer a minha rachura. Beleza? Por mais simples que o meu desenho seja, eu tenho que entender que eu sempre vou interpretar ele com figura geométrica, né? Para eu conseguir fazer um desenho mais interessante, para não ficar um desenho torto, para ficar mais simétrico. Então a primeira coisa que eu vou entender é que essa parte aqui, ó, é como se fosse uma bolinha, né? Eu tenho aqui o miolo, e a partir do miolo eu vou ter várias ovais de tamanhos diferentes, ó. E aí vem a ideia daquela conexão que a gente fez, que a gente já aprendeu a fazer uma forma, né, sobressaindo na outra. Então, se eu pegar essa imagem e jogar para cá, ó, percebe que o meu esboço, na verdade, é bem simples, ó. Então tudo que eu vou fazer agora a partir desse momento é colocar os detalhes, ó, em cima das formas geométricas. Agora eu vou dar uma atenção. Então desenhar, na verdade, é a arte de simplificar as coisas, né? A gente fica quebrando a cabeça querendo fazer algo muito elaborado e o mais básico, o mais simples funciona. Eu coloco alguns ajustes, alguns detalhes, né? Então é muito importante você ter um acervo de imagens para você poder estar consultando na hora de fazer os seus desenhos, tá bom? Muito importante, porque depois que você domina a anatomia das coisas, você começa a criar. Por último, eu vou ter aquela ideia da rachura, né? Aonde eu quero escurecer, vou fazer uma quantidade maior de traço, mais próximo uma da outra, né? E quando eu quero deixar claro,
eu posso simplesmente distanciar esse traço. Então a ideia é sempre a gente esboçar do jeito mais simples possível e depois vir detalhando por cima. Deixa eu mais um exemplo aqui. Se eu for desenhar esse besouro, eu vou ter aqui uma bolinha meio oval por corpo, né? Essa aqui eu posso ter uma bolinha, mas posso ter uma forma assim, pelo menos desse jeito. O chifre, assim, ó. Ou posso simplificar, né? Fazer um quadradinho de repente, enfim. As perninhas, eu vou imaginar que eu tenho, parece que eu tenho um quadrado assim, ó. E ele é conectado com um caninho. Se eu pegar o jogo pra cá, ó, são formas simples, né? Basicamente eu vou fazer uma bolinha. Essa parte da cabeça aqui eu posso fazer como se fosse um triângulo, uma coisa desse tipo, ó. O chifre, ó, faço uma linha, depois eu dou volume para ele, ó. As perninhas aqui, igual eu falei, é como se fosse, ela vai conectando na outra. Imagina que você tem um quadradinho aqui, aí ele parece que faz meio que um caninho, tipo assim, ó, um ligando no outro. Depois disso aqui feito é fácil, a gente só vai colocar os detalhes, ó. Tem um olhinho que é aqui. Então, é mais ou menos isso. Busque sempre simplificar seu desenho de formas geométricas. Vamos aplicar isso no papel agora, beleza? Beleza, então vamos colocar isso em prática, né? Por mais que o nosso desenho é simples, a ideia é começar ele sempre com formas geométricas simples, linhas para dar movimento, para ajudar a auxiliar, né? E a partir disso, você vai moldando o seu desenho. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das dicas aí. Lembra que arte é egoísta, tá? Você tem que treinar todos os dias. E não precisa ficar por horas desenhando, sempre falo isso. Tira aí 10 minutinhos, 5 minutinhos e vai exercitar. Faz o básico, que funciona, tá bom? E aquilo, 1% do dia, mas todo dia, né? Porque no decorrer do tempo, isso vai fazer uma grande diferença nas suas habilidades aí. E desenho é algo que a gente desenvolve. Ninguém nasce sabendo fazer nada, tá bom? Fique com Deus e até a próxima. Valeu!